sabotava tudo, todas as minhas relações, relacionamentos, dinheiro, sabotava tudo. Será que você sabe quais são as suas sombras? Será que você tem noção de tudo que você guarda, de tudo que você reprime, tudo que você vai colocando pra debaixo do tapete, conforme você vai aprendendo esse universo de expansão da consciência, conforme você vai aprendendo esse universo de vibrar coisas positivas, vibrar um melhor pensamento, ter melhores pensamentos, você vai guardando coisas que você não gostaria de sentir. Será que você percebe que você sente certas coisas? Eu tô fazendo agora as palestras pagas do professor com o tema sombra. E eu percebi que é um conteúdo incrível, que realmente veio no momento certo e na hora certa. Porque conforme a gente vai estudando, e o professor fala bastante sobre isso, né? As coisas, elas vão caindo no nosso conhecimento, a gente vai tomando conhecimento das coisas, dos estudos, de acordo com o grau de consciência que a gente tem. Então, se você assistir um conteúdo, assistir um vídeo, ler um livro, hoje, você vai ter certas compreensões daquele assunto. Se você for ler esse mesmo livro, assistir essa mesma palestra daqui a alguns meses ou até semanas, você vai ter novas compreensões daquele mesmo tema. Por quê? Porque a sua consciência vai expandindo. E eu, desde que entrei nessa parada de expansão de consciência, eu venho entendendo sombras. E aí, cada vez mais, fazendo compreensões de sombras, das minhas sombras, e tomando cada vez mais conhecimento de mim. E eu notei que uma boa distração pra gente não prestar atenção nas nossas sombras é ficar olhando pra sombra do outro. Eu sei que o celular é uma distração, eu sei que a televisão é outra distração. A gente costuma ficar fazendo essas coisas pra não pensar, pra não olhar, pra não se olhar, mas focar muito nas outras pessoas e nas atitudes das outras pessoas, isso também é uma maneira de distração. Só que eu também percebi que essa é a melhor maneira de você se distrair, só que também de você perceber a sua própria sombra. Porque quando você tá assistindo televisão, provavelmente você tá só ali se distraindo com aquilo, com a TV, prestando atenção num programa qualquer, num filme qualquer. E aí, se você for parar pra pensar, coisas que acontecem ali nos filmes, coisa que acontece na vida, com a personalidade de alguém que te chama atenção, que te, de certa forma, te deixa pistolaço, que você olha e fala, meu, olha o que essa pessoa fez. Eu descobri de verdade que aquilo está em você também, em mim, em nós, em maior ou menor grau. No vídeo anterior eu comentei que a professora Lucilena Galvão fala que nós somos, de fato, o microcosmos, vivendo dentro do macrocosmo. Então todo mundo tem um pouquinho de cada defeito, um pouquinho de cada coisa que a gente olha no outro e não gosta. Isso sempre tá na gente. Então é uma maneira incrível da gente parar de se distrair. Porque olhar, julgar, isso é muito fácil. Mas por que a gente tá olhando? Por que a gente tá julgando aquilo? O que aquilo quer me dizer? O que o meu sentimento, o espelho que aquela pessoa faz, por que eu projeto aquilo? Porque se eu enxergo, é porque aquilo tem em mim. Se eu enxergo na pessoa, eu tô projetando algo. Porque se eu desconheço, pensa assim, ó. Imagina que eu te falo agora uma fruta que você nunca comeu. Imagina o sabor da fruta. Se eu falar pra você, sei lá, jaca, você sabe o sabor? Se eu te falar agora maçã, você também sabe o sabor. Se eu estiver falando dessas frutas e você nunca experimentou na sua vida, você não vai saber o sabor que tem. Então, se você enxerga alguma coisa naquela pessoa, você se projeta, você projeta aquilo, significa que está em você, em maior ou menor grau, de certa forma, aquilo está em você. Pode ser que não exatamente na mesma
proporção, pode ser que não exatamente as mesmas coisas, mas aquilo tá em você. E eu vou dar um exemplo pra você bem legal de você compreender quais são, né, algumas sombras e como que funciona essa parada de projetar, tá? Eu tô fazendo as palestras pagas do professor Hélio Couto, como eu havia dito, essa parte da sombra. E já na primeira aula, se eu não me engano, tem umas 5, 6 aulas. E já na primeira aula, que são os mistérios, sombra, os mistérios, ele fala de alguns casos porque que as coisas não funcionam e não vão pra frente, não dão certo na vida de algumas pessoas. E aí ele conta que sempre é sombra reprimida, sombra que não foi expressada. E aí ele fala de uma menina, um exemplo. Ele dá o exemplo de uma menina que aos 7 anos de idade, o pai foi embora, um exemplo. E aí, por conta dessa perda que essa menina teve, ela fica com medo de ter outras coisas. E aí, a vida dela não vai pra frente. Então, a pessoa que ela mais confiava ali, o pai, né, essa figura que ela mais confiava, o pai foi embora e abandonou. Então, é algo que com 7 anos de idade, essa menina não tem nem ideia pra poder elaborar esse sentimento e essa sensação, e ela reprime aquilo, guarda aquilo, fica reprimido, e dentro do inconsciente, ela leva a sensação de eu não posso confiar nas pessoas, ou eu não posso confiar para ter algo, porque se eu tiver, eu vou perder. Então, nesse caso, o inconsciente projeta de uma forma, eu nem vou ter. Porque se eu tiver, eu vou perder, então eu não vou nem ter. Não vou nem me dar ao trabalho de ter, porque eu vou perder. Só que é uma coisa que tá totalmente incrustada no inconsciente. Essa menina, obviamente, ela não sabe que ela tá fazendo isso, né? Quem é que quer ficar perdendo ou nem tentar, nem começar a fazer? Quem é que quer fazer isso por consciência própria, né? E aí ele fala que toda essa parte que leva pro inconsciente, que reprimiu, isso pode afetar parte de relacionamentos, isso pode afetar o crescimento exponencial. Então, por exemplo, que é o exemplo que ele dá lá, né? A menina começa a trabalhar e ela ganha um valor X. E aí, tudo acontece na vida dessa menina para que ela nunca suba o valor que ela ganha. Então, sempre ela vai parar num teto. E aí, se por um acaso essa menina começa a perceber que ela tá tendo novos ganhos, alguma parte do inconsciente já começa a sabotar. É aí que entra a autossabotagem. Porque, mais uma vez, é como se essa menina pensasse, né, no inconsciente que se ela ganhar mais, ela vai perder, então ela nem consegue. E eu percebi que anos atrás, quando eu comecei o meu processo, eu fazia isso demais. Eu sabotava tudo, todas as minhas relações, relacionamentos, dinheiro, sabotava tudo. E era exatamente por esse mesmo medo de perder. Porque, de fato, essa história que ele contou é a minha história. A história da menininha que tinha 7 anos e que o pai foi embora. E eu, durante muitos anos, antes da minha expansão de consciência, eu sustentei isso e sempre achei que, de certa forma, o meu pai não era uma pessoa confiável, o meu pai não era uma pessoa responsável. Por quê? Porque ele foi embora, simplesmente porque ele decidiu que ele ia viver a vida dele. E aí, quando eu caí quando eu entendi, quando eu expandi a consciência, eu expandi para 2 partes. Eu expandi para a parte de relacionamento e eu expandi para a parte financeira. Então, de fato, a minha vida amorosa de relacionamento era uma lástima e eu comecei a integrar todas essas sombras. Entendi isso sobre o meu pai, vendo vídeo no YouTube e também intuindo, tá, gente? Eu intuí muita coisa. Por isso que eu sempre falo que a meditação
é uma chave, é uma ferramenta fundamental para a expansão de consciência e o conhecimento, tá? Porque o conhecimento é poder e liberta. Então eu, olhando o vídeo no YouTube e com as intuições, eu fui intuindo que eu precisava limpar isso, essa sensação. Percebi que o meu pai, que foi o primeiro homem da minha vida, o meu primeiro amor, me abandonou, havia me abandonado. E por conta disso, eu passei a procurar homens no mesmo padrão e no mesmo perfil do meu pai, e também que homens que tinham sempre essa mesma característica de não terem responsabilidade afetiva, que também era o caso do meu pai, que não tinha também essa responsabilidade, né? E eu procurava sempre pessoas como o meu pai. E aí, como ele foi embora e eu sofri bastante, ficou no meu pensamento, né? Tudo no meu inconsciente, ficou a sensação de que para ter o amor masculino, eu precisava, ó, ralar muito e dar a vida, né? Que eu precisava lutar por aquilo, que eu precisava realmente me esforçar para ter o amor. E isso me colocava também em pontos de competição com as outras mulheres. Eu sempre me pegava competindo. Então, por exemplo, assim, se eu percebesse que um cara, ele era super cogitado, que era o melhor da escola, sabe? Quando eu tinha essa época de escola, que era o cara mais popular da escola, que todas as meninas olhavam para aquele cara e gostavam dele. Era nele que eu ia, porque eu, de certa forma, eu queria competir pelo amor, pela atenção desse homem, que foi lá no passado o que eu tinha que fazer quando eu era criança, né? Que meu pai não tinha responsabilidade afetiva, ele foi embora, ele se relacionava com outras mulheres que o tempo todo ficavam ali também querendo competir comigo. E eu era a filha dele, né? Então, assim, essa competição não deveria existir, mas existiu. Então, tudo isso foram várias sombras que eu, como criança, fui reprimindo, cheguei na vida adulta com tudo isso totalmente aqui, grudado dentro de mim. E aí comecei o meu processo, fui fazendo vários caminhos, fiz o caminho de acolher completamente a minha criança interior, porque na época eu era de fato uma criança e hoje em dia eu sou uma mulher. Então, eu sou a adulta aqui. Eu tenho o poder de me acolher. Então, a parte do relacionamento e a parte de ganhar mais dinheiro, eu consegui fazer. Eu acolhi, eu fiz tudo que eu tinha que fazer para acolher minhas sombras. Eu percebi que eu tinha esses sentimentos em mim, todos eles, de competição, de alguma inveja. Eu fui percebendo que eu tinha tudo isso. Fui integrando. Então, o que é você integrar? É você saber que você tem. Então, quando você percebe que você tem alguma sombra, que sombra, na verdade, não é uma coisa ruim, tá bom? Você pode ir reprimindo nas sombras coisas boas também. Por exemplo, você sabe fazer um bolo de banana maravilhoso, mas você não faz esse bolo. Você reprime aquilo. Você também leva pra sombra, porque você deveria estar fazendo algo e não fez, tá? Então, sombra não é só uma coisa ruim. Então, ali, de fato, eu fui integrando, percebi que eu tinha todos esses sentimentos, fui soltando, me perdoando, liberando, perdoando meu pai. Eu sei que no budismo, eu gosto muito dessa cultura, né? Se fala muito sobre não ter que perdoar, né? A gente não precisa perdoar as pessoas, porque é como se a gente se colocasse em um ponto de superioridade àquele ser. Apesar de eu gostar muito do budismo, pra mim é muito importante liberar perdão, tá? Pra mim é. E eu não libero nessa sensação de tipo assim, eu sou superior, né? Eu sei que a filosofia do budismo prega assim, mas pra mim é algo que não faz sentido. Então eu gosto bastante de sentir que eu estou perdoando, porque é como se eu estivesse ali, ó, liberando e soltando. Então eu fui perdoando, perdoei meu pai, perdoei todos os caras que já haviam passado pela minha vida, pedi perdão a quem eu fiz sofrer, a quem eu me deixei fazer sofrer, e fui. E aí, chegou no ponto financeiro, grana.
E com o dinheiro, com a parte financeira, eu percebi que eu também, de certa forma, tinha birra com o dinheiro e me vingava inconscientemente do meu pai. Inconscientemente, tá, gente? Me vingava. Por quê? Porque era como se, uma vez que ele foi embora de casa e largou tudo e não teve responsabilidade, era como se eu quisesse ter inconsciente, tá, gente? Eu não fazia isso consciente. Mas era como se eu me vingasse, era como se eu mostrasse o tempo todo assim, ó. Olha aqui, ó. Você foi embora e agora olha o que eu passo. A culpa é sua. Olha aqui, ó. Olha o que acontece. Não tem dinheiro. Olha aqui, ó. Minha vida é uma draga. Era como se eu ficasse fazendo isso. E aí, fazendo toda a reprogramação mental do Hélio Couto, eu fui percebendo. Fui percebendo e integrando. Então, o que é integrar? Cara, eu percebi que eu tenho isso. Eu percebi que eu culpo meu pai pelo meu fracasso. Eu estou fazendo isso. Ah, legal. E agora? Eu não sinto isso? Eu sinto. Eu percebo, eu vejo, eu acolho. Eu sinto isso. E agora? Agora eu me dou bastante amor, porque eu não vou curar uma birra com outra birra. Eu não vou curar raiva com mais raiva. É sempre o sentimento de profundo amor que vai tirar você dessa sensação de realmente querer se vingar, tá? Outro ponto de vingança que eu sempre fiz muito, pra você poder entender, uma vingança inconsciente. A minha mãe tinha bastante coisa com limpeza, assim, quando a gente morava junto, né? E aí ela gostava da casa sempre impecável, sempre muito, né, limpinha e tal. E isso era um ponto de atrito entre nós duas, porque ela queria que eu mantivesse a casa como ela gostava. E eu não tinha capacidade de fazer isso, né? Primeiro porque, de certa forma, eu não iria manter a casa como ela queria mesmo, né? Eu tinha outras prioridades que não essas e que eu acolho também a prioridade da minha mãe, que pra ela era aquilo, ela foi criada assim, dessa forma. E pra mim essas não eram as minhas prioridades e ainda não são, né? Tanto que eu sempre que posso pago alguém pra fazer faxina aqui em casa. Tenho outras prioridades, né? Se de repente eu precisar fazer a faxina, beleza, mas se não, alguém sempre vai fazer pra mim. E aí quando eu fui morar sozinha, eu lembro que na minha primeira semana morando sozinha, eu deixei a casa toda bagunçada. Deixei a casa bagunçada, deixei louça na pia, porque aí era como se eu tivesse ali me libertando, sabe? Como se eu pensasse assim, aqui quem manda sou eu. Eu vou fazer. E, gente, é óbvio que esse tipo de atitude seria prejudicial a mim. Igual as atitudes que eu estava tendo em relação ao meu pai, que era, minha vida é uma merda por tua causa. É óbvio que essas atitudes seriam prejudiciais a mim, mas a gente faz isso, são sombras que a gente tem e vai reprimindo. E eu costumo falar também para os meus alunos, que eu sou personal trainer, e eu costumo falar que essa vontade absurda de comer doce, de comer bobeira, sabe? Que muitos têm, essa compulsão alimentar que muitos têm, com toda certeza é baseado numa infância que existia essa repressão. Existia você querendo comer doces, né? Os meus alunos, eu conto sempre pra eles, querendo comer doce, querendo comer coisa, e de algum jeito aquilo não podia chegar até você da forma que você gostaria, né? Então, eu queria comer muito doce, mas eu não podia porque chegava uma hora que minha mãe falava que não dava. Ou eu queria comer doce, mas eu não podia porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Então, assim, os seus pais, eles faziam ali o que era melhor pra você, claro. Mas você não sabia disso, né? Então, tudo isso são sombras que você vai reprimindo. Então, queria comprar alguma coisa, e aí a mãe falou que não dava pra comprar, porque tava sem dinheiro, ou aquela bela história na volta eu compro. E aí não comprava. E aí, quando você vira um adulto, você reprimiu aquilo como criança, não tinha consciência pra elaborar aquilo, não tinha consciência pra entender, né, de forma racional o que tava rolando. E aí você jogou pra sombra. E aí quando você cresce uma pessoa compulsiva de compras, né? Você sai comprando tudo, vai no shopping, compra. Além da liberação dopaminérgica que existe quando come ou quando
compra alguma coisa, né? A gente tem um disparo de dopamina que a gente se sente feliz. Além dessa sensação maravilhosa que realmente vicia, existe todo um ponto de vingança, né? Como se você quisesse o tempo todo ficar comprando coisas ali, porque é como se você mostrasse, né? Ou fizesse, ou mostrasse pro seu passado, ou mostrasse, ou se vingasse. Enfim, N coisas, tá? Existem vários tipos de sombra, inúmeros, e esses são alguns pontinhos, né, que eu tô contando pra vocês. E vendo de novo a palestra do professor, eu percebi que, assim, eu joguei muito para sombras muitas coisas e eu consegui trazer à tona algumas coisas. Tanto é que, a partir dos meus estudos, a partir das minhas limpezas, dos meus perdões internos, externos, eu fiz uma cocriação de um homem, né? Do relacionamento que eu tenho hoje, que é maravilhoso. Que veio todo turbulento. Tem vídeo aqui já falando sobre o manual do bom casamento. Veio muito turbulento, mas que com bastante paciência e amor as coisas foram fluindo e hoje em dia é incrível. E eu também cocriei ganhar mais. Então eu cheguei num teto na minha profissão que de fato eu entendi que eu fiz o processo de trazer das minhas sombras, né, colocar pra fora e elaborar essas sombras. Eu fiz esse processo, mas que eu cheguei num teto. Então eu ganhava zero, tava péssima minha vida financeira melhorou demais. Só que todas as vezes que eu chegava naquele teto, eu não conseguia avançar. E um dos motivos foi o motivo lá atrás, né, que eu escolhi a minha carreira. Eu sou horista, então eu tenho um teto. E aí, vendo esses vídeos, eu comecei a entender, cara, ainda tem sombra reprimida em mim. E aí o professor estava falando em um dos vídeos que alguns atos falhos que a gente tem, que são os ops da vida, essas coisinhas que a gente faz sem querer. Então, derrubei uma água aqui em cima da mesa. Ou, putz, derrubei o celular, caiu. Ou bati o carro. Então, atos falhos pode ser muita coisa. Uma coisinha mais light ali, mais leve, que quase não vai fazer diferença na sua vida, a uma coisona, como, por exemplo, bater o carro, né? Ele fala que esses atos falhos, eles acontecem quando a gente tá reprimindo sombra. Então, essa sombra, ela vaza pelos dedos, ela vaza por todo o seu corpo. Porque chega uma hora que aquilo fica tão... Você tá reprimindo. E assim, ela quer vazar, ela precisa extravasar. Porque a vida é de ciclos e de fluência. Nada tá parado. O nosso corpo inteiro tá em movimento sempre. Tudo tá vibrando, as paredes. Nada é estático. Então, a vida também não é estática. Então, quando a gente começa a entrar em certas zonas de conforto, em certas coisas, essas sombras, elas começam a vazar, porque a vida é pra você se mexer. A vida é pra você transbordar, pra você fazer coisas, pra você colocar o que você veio fazer na terra. E quando você não faz isso, de fato, você está reprimindo. É uma outra repressão. Então é mais coisa sendo jogada na sombra. E o professor fala que, assim, não tem como você crescer sem isso, não tem como você evoluir. Então não vai ter nunca como você ter o que você quer, fazer a cocriação da realidade, ou trazer para a matéria todos os seus sonhos. Não vai ter como você fazer isso lotado de sombra. Algumas sombras você realmente vai precisar ali desenvolver. E todo ser humano tem sombra. Todo ser humano tem sombra. Inclusive, o professor fala que você vai ficar resolvendo sombras meio que pra sempre. Porque você vai se melhorando, né? Então, assim, você reencarna várias vezes pra ficar resolvendo coisas, né? E aí, de fato, o professor também fala que quanto mais sombra você tem, mais infeliz você é. Então, aquela pessoa que reclama de tudo, uma pessoa que é muito exigente, que você percebe que ela vive na melancolia, aquela pessoa que é difícil, que vive na reclamação, que tem aquele ar pesado, aquela sensação cansada.
Essa pessoa, você pode bater o olho, você já vai se ligar que ela tá abarrotada de sombra, tudo reprimido, que tá ali dentro guardado de uma forma que ela não consegue rasgar a camisa assim pra mostrar quem é, o que ela veio fazer no mundo. E aí vai guardando, vai reprimindo. E aí todas essas coisas vão deixando a gente pesado, né? Vão deixando a gente pra baixo, cansado, vai minando a energia. Você não consegue elaborar as sombras e aí vai prendendo. Sua vida vai ficando macaca. Então, nesse momento, eu tô estudando bastante sobre sombras, né? E vou trazendo aqui pra vocês conforme eu for aprendendo e for lembrando de coisas que aconteceram na minha vida, pra eu poder dar exemplo prático pra vocês, porque às vezes a gente vê as palestras, né, e aí assistir uma ou duas vezes ali, cara, eu não entendi bolhufas do que o professor tá falando. Comigo isso já aconteceu milhares de vezes. Daí eu vou assistir de novo, eu já entendo uma parada que eu não tinha entendido na última. E aí eu vivo uma experiência que ela me traz assim, ó, de bandeja no meu colo, ó, tá aqui, ó. Aquilo que o professor tava falando, tá bem aqui. E pra mim, também é uma forma de reprimir a minha sombra se eu não trouxer um conteúdo ou algo que eu aprendi, se eu não compartilhar. Porque prender o conhecimento só pra si, impedindo o crescimento e o avanço de outras pessoas, também é uma sombra, né? Que é aquela coisa de, não, então só eu sei disso, esse conhecimento é só meu. É uma sombra e o professor sempre fala que se você compreender quais arquétipos você está vivendo, qual arquétipo é você, o que você veio fazer, quem é você, é muito mais fácil, porque aí você também sabe quais são as sombras que você está reprimindo, porque todo arquétipo tem o lado luz e o lado sombra, como tudo na vida, né? Na verdade, assim, não é o arquétipo que tem, mas a nossa mente, mentalidade humana super dual, a gente divide, a gente separa, né? E a gente separa as coisas como coisas boas ou ruins, sombra e luz, que de fato, assim, não são dois lados de um arquétipo. Porque os arquétipos são o que são, né? Tudo o que ele tem está integrado. A gente é que faz essa dualidade, isso é bom, isso não. Então, essa mente dual que nós temos, que a gente medita cada vez mais pra unificar. Porque quanto mais a gente unifica, menos dual as experiências, coisas e pessoas são para nós, que é o que a gente tá buscando, né? E compreender também que a sombra não é ruim, desde que você integre. Sentiu inveja? Acolhe. Pô, não nega, não fica com medo do que você tá sentindo. Sentiu inveja. Cara, senti inveja. Mas por que eu senti inveja? Senti inveja porque aquela pessoa tem o que eu quero. Ela é como eu gostaria de ser. Acolhe. Eu gostaria de ser. E por que eu não posso ser? Porque de fato eu me sinto menos, eu acho que eu não tenho capacidade. Entendi. Tá vendo? Ó, o fiozinho que tava aqui, você integra, até você pegar ali o que é que realmente tá te travando. Porque a inveja, por exemplo, é um sentimento que tá tudo bem. Se você integrar e não levar pro positivo nem pro negativo, você consegue facilmente se nortear por ela. Então é um norte. Pô, eu gostaria de ter isso. Mas às vezes a gente reprime achando que a gente não pode sentir aquilo e de fato perdeu o processo. Porque seria algo super importante que você deveria elaborar até você compreender por que você tá sentindo aquilo, que aí você consegue fluir. Vou dar um último exemplo aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Quando eu era criança, eu tinha uma amiga. E essa minha amiga, ela tinha roupas maravilhosas. Na verdade, a maioria das meninas, assim, que eu andava na minha idade, desde quando eu era criança, entrei na escola e fui virando adolescente, as minhas amigas se vestiam muito bem. E eu
nunca pude me vestir muito bem, porque a minha mãe, quando meu pai foi embora, a minha mãe criou a gente com um salário de doméstica, né? Minha mãe fazia faxina e tal, então assim, ela criou a gente, eu e meu irmão, muito bem criado, muito bem cuidado, mas a gente não tinha luxo, né? Meu pai não ajudava, enfim. Então, assim, sem luxo, eu tinha o que me davam. Eu tinha roupas bonitas que me doavam. Então, a patroa da minha mãe sempre doava roupas boas, né, pra mim. E, cara, eu fiquei com um negócio na minha cabeça, trouxe agora pra minha vida adulta, que eu também tô elaborando essa sombra, de que eu sempre tinha que ser ajudada, sabe? Então, assim, eu só consigo fazer as coisas se alguém me ajudar. Então, eu vou elaborando. Isso porque durante muito tempo eu também reprimi o fato de ter coisas boas, roupas bonitas. Porque quando as minhas amigas tinham e eu não tinha, eu olhava para aquilo e eu queria muito ter. E aí, depois de um tempo, isso pra mim virou uma sensação de desprezo. Era como se eu olhasse e pensasse, ai não, eu não preciso disso. Ai não, olha, essa pessoa tem isso. Ah não, eu não preciso. E aí depois eu integrei. Não, não é que eu não preciso. Eu posso até realmente não precisar. Mas eu quero. Eu quero ter uma roupa legal. Eu quero me vestir bem. Eu quero ter um sapato bonito. Eu não quero me vestir toda desleixada, toda doida. Só que durante tanto tempo, por eu não ter tido aquelas roupas, aquelas coisas que as minhas amigas tinham, eu reprimi. Não, não preciso disso, eu não preciso de luxo. E aí, cara, tá, eu posso até não precisar mesmo, né? Porque eu não sou uma pessoa apegada, assim, à matéria. Mas se eu quiser ter, eu quero. Se eu quiser ter um celular legal, eu quero. Se eu quiser andar com um carrão legal, eu quero, entendeu? E tá tudo bem, eu não preciso não querer mais. Porque hoje em dia eu já sou adulta. Hoje em dia eu me acolho, eu olho pra minha realidade e eu sei que eu posso criar. Eu crio a partir da minha mente. Eu crio a partir das minhas ações, de quem eu sou. E antigamente, não. Antigamente eu era uma criança, então eu, eu, eu poderia querer e não ter. Só que eu não tinha como elaborar isso, né? E agora, adulto, a gente tem. Então, tudo isso é pra você ter uma ideia de como as coisas funcionam, tudo dentro da nossa mente, as sombras que a gente tem, por que que a gente reprime certas coisas, né? Olha pro outro e julga, porque a gente faz isso demais. E eu vou trazer vários exemplos ainda de sombra, de julgamento do outro, de auto-julgamento. Vou trazer em vários vídeos, porque conforme eu for aprendendo, eu também vou trazendo aqui uma série sombras. Muito baseado nos meus estudos agora, porque eu vou mergulhar nisso de cabeça, porque eu entendi que sem o estudo necessário e a compreensão e elaboração necessárias das minhas sombras, eu também não vou pra frente, nem você. Inclusive, isso é algo que eu tô falando, né, pra vocês, que eu tô trazendo aqui. Isso que eu tô fazendo aqui já é uma elaboração muito grande de uma das minhas sombras, que é o fato de enfrentar, né? Que pensam de mim, que vão achar. E tô aqui, expandindo, espalhando conhecimento e enfrentando também, de cabeça erguida. E eu espero ajudar. Se você ficou até o final do vídeo, deixa o seu like e comenta no vídeo, porque se você comentar, vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e vai levar esse vídeo para mais pessoas, para que nós, juntos, também ajudemos outras pessoas e, né, e todo mundo seja ajudado. Assim como eu também fui, graças ao YouTube. Tá bom? Então, é isso, gente. Obrigada pela atenção até aqui e até a próxima.